Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase UML. Eu sou o professor Gilles Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem UML. Na aula de hoje eu vou dar continuidade ao tema de qualidade de software, dessa vez abordando o modelo de melhoria de processo de software brasileiro, o MPS-BR. Então, vamos começar a nossa aula. Então, como eu falei, nós vamos começar a tratar do modelo MPS-BR, ou Melhoria de Processo de Software Brasileiro. Então, esse é um modelo de qualidade para processo de software, inspirado no modelo CMMI e criado em 2003. A última versão desse modelo foi lançada em julho de 2024. Esse modelo foi desenvolvido pela Softex, com apoio do governo e de universidades brasileiras. Ele possui um foco em acessibilidade e custo-benefício, considerando que as empresas brasileiras têm mais acesso a esse modelo, além dele ser mais barato de obter certificação. Bom, então, como eu falei, ele é mais adequado para empresas brasileiras que têm por objetivo melhorar seus processos e obterem certificações. E ele possui custos mais baixos e de forma escalável. Em comparação com o CMMI, que é o modelo de maturidade e capacidade integrado, que é um modelo internacional de certificação e de maturidade de processos, ele é bem mais caro. Porém, ele oferece um reconhecimento global e maior detalhamento, enquanto que o MPS-BR é mais a nível nacional. Então, o CMMI ele é preferido por empresas que atuam no mercado internacional ou em setores altamente regulados, enquanto que o MPS é válido para empresas que desejam melhorar seus processos a um custo mais baixo e de forma escalável. Os objetivos da MPS-BR, então, são melhorar a qualidade e produtividade no desenvolvimento de software, tornar o mercado brasileiro mais competitivo, prover um modelo adaptado às necessidades de pequenas e médias empresas e oferecer certificações em níveis de maturidade e capacidade. É bom fazer uma comparação com o CMMI, que o CMMI normalmente ele é voltado para empresas de porte maior, enquanto que o MPS-BR ele pode ser adaptado para empresas de pequeno e médio porte. Então, o principal foco do MPS-BR é melhorar a capacidade de desenvolvimento de software, melhorar serviços e as práticas de gestão de RH para a indústria de tecnologia da informação e comunicação brasileira. Então, tendo isso em mente, com esse objetivo, foram elaborados 3 modelos: o MR-MPS-SW, que vai ser o foco dessa apresentação, que é o modelo de referência associado à melhoria de processo de software, mas há também o MR-MPS-SV, que é o modelo de referência associado à melhoria de processo de serviços, e o MR-MPS-RH, que é associado à melhoria de processo de gestão de pessoas. Mas nós vamos nos concentrar no MR-MPS-SW. Então, esse modelo ele estabelece níveis de maturidade, que são uma combinação entre processos e as capacidades desses processos. Os processos eles estão divididos em 2 conjuntos, que são os processos de projeto e os processos organizacionais. Os processos de projeto cobrem aqueles processos que são executados para projetos de software, com o objetivo de desenvolver um novo produto, ou manter um produto já existente, ou evoluir um produto já existente. Já os processos organizacionais são processos que servem de apoio para o projeto ou o serviço. Eles fornecem recursos para esse tipo de projeto, de forma que ele possa atender às expectativas e necessidades das partes interessadas.
O MPS-BR, ele cobre 5 processos de projeto: gerência de projetos, engenharia de requisitos, projeto e construção de produto, integração de produto e verificação e validação. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, o processo de gerência de projetos, ele tem por objetivo estabelecer e manter atualizados planos que definam as atividades, recursos, riscos, prazos e responsabilidades do projeto. Além disso, ele também fornece informações a respeito do andamento do projeto. Então, isso permite verificar se o projeto está seguindo os seus planos, está dentro dos seus objetivos, está seguindo o que foi solicitado pelos requisitos, está cumprindo prazos, está cumprindo orçamentos, esse tipo de coisa. E caso contrário, então esse processo ele deve permitir a realização de correções para corrigir o desempenho do projeto. Isso também inclui a análise das causas dos desvios. Já o processo de engenharia de requisitos, ele tem como objetivo gerenciar e manter atualizados os requisitos das partes interessadas e do produto, lembrando que partes interessadas compõem qualquer pessoa que tem interesse no desenvolvimento do software, será afetado pelo software ou afete o seu desenvolvimento. Então, essa área ela deve garantir que inconsistências entre os requisitos, os planos e os produtos de trabalho sejam identificadas e corrigidas. Já o processo de projeto e construção de produto, o nome já diz, ele projeta, codifica e implementa soluções para atender aos requisitos. Já o processo de integração de produto, ele tem como objetivo unir, integrar os diversos componentes do produto, de acordo com a estratégia estabelecida, que é traduzida principalmente na arquitetura do software, e o resultado é a produção de um produto integrado e consistente, de acordo com o projeto e de acordo com os requisitos que foram estabelecidos. Então, esse processo basicamente se preocupa em integrar de forma correta os diversos componentes do produto, de acordo com a arquitetura escolhida, e eventualmente integrar também outros softwares relacionados ao produto que está sendo desenvolvido. Quando se trata de softwares integrados, outros componentes externos, bibliotecas externas, esse tipo de coisa. Já o processo de verificação e validação, ele tenta garantir que os requisitos estão sendo desenvolvidos de acordo com o que foi solicitado e, mais difícil, garantir que os requisitos realmente atendem às necessidades das partes interessadas. Então, ele procura confirmar que os produtos de trabalho selecionados, os produtos de trabalho são artefatos, ah, e não necessariamente são código. Pode ser especificação de requisitos, pode ser projeto arquitetural, pode ser projeto detalhado, pode ser caso de testes, etc. Então, ele tenta confirmar que os produtos de trabalho que foram selecionados, eles realmente atendem aos requisitos especificados, e isso é feito por meio de revisões, inspeções e testes. E também tenta garantir que um produto ou componente do produto realmente atenderá o uso pretendido para ele quando colocado no ambiente de funcionamento. O MPS-BR ele cobre ainda 7 processos organizacionais, que são os processos de capacitação, gerência de configuração, gerência organizacional de software, gerência de processos, medição, aquisição e gerência de decisões. O processo de capacitação, ele tenta garantir que hajam recursos humanos adequados para as necessidades do negócio. Já o processo de gerência de configuração, ele tenta estabelecer e manter a integridade de produtos de trabalho e disponibilizá-los a todos envolvidos.
Isso inclui o controle do versionamento desses produtos de trabalho, desses artefatos. A gerência organizacional de software, ela procura fornecer para a gerência da organização instrumentos, métodos para apoiar os processos e também prover um alinhamento entre os objetivos de negócio, os processos, os recursos e os projetos ou serviços da organização. Já o processo de gerência de processos, ele tem como objetivo estabelecer, manter atualizado, identificar e realizar melhorias em grupos de ativos de processo, que podem ser artefatos, documentos ou ferramentas que auxiliam no processo. Ah, e também melhorar padrões, do ambiente de trabalho, utilizáveis e aplicáveis às necessidades de negócio da organização. Ainda, ele também tem o objetivo de definir as estratégias para garantir a qualidade e gerenciar riscos ou oportunidades, e também de prover a infraestrutura para a realização de medições. Já o processo de medição, ele busca coletar, armazenar, analisar e relatar dados objetivos que são relacionados aos produtos e serviços desenvolvidos e aos processos implementados, com o objetivo de apoiar as metas organizacionais. Então, são aplicadas várias técnicas de medição, ah, entre outros objetivos, para garantir que o desenvolvimento está sendo executado de forma correta, dentro de prazos, dentro de custos, e com qualidade. O processo de aquisição, ele é relacionado a quando algumas funcionalidades do produto, elas são terceirizadas, ou mesmo quando é necessário compra de, outras ferramentas de software ou hardware. Então, esse processo ele tem por objetivo selecionar, contratar e gerenciar fornecedores e ainda garantir que os serviços, produtos oferecidos por esses fornecedores satisfaçam as necessidades, expressas pela pessoa que os adquiriu, pela organização que os adquiriu. Já o processo de gerência de decisões, ele tenta analisar possíveis decisões críticas, usando um processo formal, com critérios bem estabelecidos, com o objetivo de avaliar as possíveis alternativas identificadas para solucionar um determinado problema, ao longo de um processo, por exemplo. Aqui nós temos uma figura que resume os processos de projeto, os processos organizacionais. Então, como foi falado, os processos de projeto são a gerência de projetos, engenharia de requisitos, projeto e construção de produto, integração de produto, verificação e validação. E os processos organizacionais são capacitação, gerência de configuração, gerência organizacional de software, gerência de processos, medição, aquisição e gerência de decisões. Ah, os resultados que são esperados pelos processos, eles estão adequados a cada nível de maturidade pretendido para eles. Então, existem vários níveis de maturidade e nem todos os resultados estarão presentes nos primeiros níveis. Eles irão surgindo à medida que a maturidade da organização vai crescendo, vai evoluindo. Porém, os resultados eles são acumulativos. Isso significa que os resultados de um nível inferior, eles estarão nos níveis superiores, com as mesmas características ou com evoluções. Vamos ver exemplos disso. Então, existem 7 níveis de maturidade. O mais baixo é o nível G, onde os processos são parcialmente gerenciados. Depois nós passamos para o nível F, onde os processos são gerenciados. Ah, depois para o nível E, onde os processos são parcialmente definidos. No nível D, eles são definidos. No nível C, eles são totalmente definidos. No nível B, eles são gerenciados quantitativamente. E no nível A, os processos estão no nível mais alto em otimização. Vamos falar um pouco sobre cada um deles, brevemente. Então, no nível G, os processos eles são parcialmente gerenciados.
E nesse nível são suportados os processos de projeto, gerência de projetos e engenharia de requisitos, e também o processo organizacional de capacitação, nessa nova versão, na versão atual do MPS 2024. Nas versões anteriores só havia os processos de projeto, gerência de projetos e engenharia de requisitos. Mas nessa nova versão, o nível G cobre esses três processos. Já o nível F, os processos eles são gerenciados e todos os processos de projeto e todos os processos organizacionais, eles já são suportados nesse nível. Claro que de uma forma ainda inicial. Ah, no nível E, os processos eles são parcialmente definidos. Então, todos os processos, tanto de projeto como organizacionais, eles continuam sendo suportados. Porém, os processos organizacionais de capacitação, gerência organizacional de software e gerência de processos, eles já estão no nível mais alto, já sofreram evoluções. Eles foram melhorados. Depois nós temos o nível D, onde os processos são definidos e todos os processos se mantêm. Esse nível ele fornece suporte para todos os processos já suportados anteriormente. Mas todos os processos de projeto, eles sofrem evolução. Todos os 5 processos de projeto, eles são evoluídos nesse nível. Já no nível C, novamente, se mantém o suporte a todos os processos anteriormente. Os processos eles são totalmente definidos. E nesse nível, os processos organizacionais de gerência organizacional de software, medição e aquisição, eles sofrem novas evoluções. Já no nível B, os processos eles são gerenciados quantitativamente a medições e nesse nível o processo de projeto, de gerência de projetos e os processos organizacionais, gerência organizacional de software, gerência de processos, medição e aquisição sofrem novas evoluções. No nível B, aliás, no nível A, esse é o nível em otimização, é o nível mais alto, todos os processos estão em constante otimização, eles atingiram o seu nível mais alto, mas está se sempre procurando melhorá-los. Então, nesse nível, o processo de projeto, de gerência de projetos e o processo organizacional de medição são ainda mais evoluídos. Bom, então aqui nós temos uma figura tirada do Guia Geral MPS de Software de 2024, disponível no site da Softex, ilustrando os diversos níveis do modelo MPS com todos os processos que eles suportam. Então, o nível G, como foi falado, ele suporta somente os processos de gerência de projetos, engenharia de requisitos e capacitação. O nível F, ele suporta esses processos também e vários outros processos, como já foi falado. E isso segue sendo suportado à medida que os níveis vão evoluindo. Porém, vários dos processos vão sofrendo evoluções a cada nível. Então, por exemplo, no nível E, o processo de capacitação evolui. E o processo de gerência de projetos evolui, juntamente com engenharia de requisitos e outros. No nível C, ah, os processos de gerência organizacional de software, medição e aquisição sofrem evoluções. No nível B, vários processos, como gerência de projetos, gerência organizacional, medição, sofrem evoluções. E no nível A, os processos de gerência de projetos e medição sofrem evoluções. Mas todos os processos são suportados a partir do nível F. Bom, vamos falar um pouquinho sobre capacidade do processo. A capacidade ela caracteriza quanto o processo ele é capaz de alcançar seus objetivos de negócio atuais e futuros. Isso está relacionado à execução dos processos e aos resultados esperados de cada nível de capacidade. Então, cada processo organizacional precisa ser executado com os resultados esperados do nível de capacidade de processos que é pertinente ao nível de maturidade. Já os processos de projeto, eles são entendidos como um único processo, que pode ser executado com os resultados esperados do nível de capacidade de processos.
Então, aqui nós temos uma figura ilustrando as capacidades, hã, dos processos do MPSPR. Então, nós podemos ver então que os processos de projeto são considerados como um processo único, enquanto que, os processos organizacionais, cada um é considerado um processo específico. Bom, então à medida que a organização evolui nos níveis de maturidade, os níveis de capacidade eles, também evoluem, de maneira considerando a capacidade com que eles devem executar os processos. Então, a capacidade do processo, ela expressa o grau de refinamento e ai, que palavra difícil, institucionalização com que o processo é executado na organização, unidade organizacional. Então, o atendimento aos níveis de capacidade, ele é requerido para todos os processos. E o alcance de cada nível de capacidade do processo é avaliado utilizando os respectivos resultados da implementação completa do nível de capacidade. Ah, então vamos começar a falar sobre a capacidade do processo nível G, ou CPG. Então, a execução do processo é gerenciada. Ok, o nível G ele é parcialmente gerenciado, mas a capacidade do processo nível G, ah, o processo é gerenciado, mas não os produtos. Então, por isso que esse nível é parcialmente gerenciado. Bom, mas como resultado da implementação completa desse nível, ah, o processo ele passa a produzir resultados definidos, a execução do processo passa a ser planejada e monitorada, e as pessoas que utilizam esse processo, elas estão preparadas para executar os seus papéis, as suas responsabilidades nesse processo. Já no nível de capacidade F, a execução do processo e os produtos trabalhados são gerenciados. No nível anterior, somente o processo era gerenciado. Por isso que o nível G é considerado parcialmente gerenciado, enquanto que o nível F é considerado gerenciado, porque o processo e os produtos são gerenciados. Então, como resultado da implementação deste nível de capacidade, os níveis 1, 2 e 3 se mantêm. Como já foi falado, isso é acumulativo. Então, o processo produz resultados definidos, a execução do processo é planejada e monitorada, e as pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo. Mas ainda há mais duas características, que a verificação objetiva de que o processo é seguido é realizado, então são feitas verificações, e os produtos de trabalho selecionados, eles são avaliados objetivamente ao longo do projeto, com relação ao processo e padrões aplicados. Então, os resultados, eles são registrados e comunicados, e possíveis erros, possíveis inconformidades, falhas, inconsistências, anomalias, falta de padronização, eles são resolvidos. É garantido que esses possíveis erros sejam resolvidos. Então, os níveis 4 e 5, eles cobrem características de verificação e validação. Já os níveis E, D e C de capacidade, nesses níveis, o processo que era anteriormente gerenciado, ele passa a ser implementado com um processo padrão definido e adaptável. Então, os níveis de capacidade E, D e C, eles possuem as mesmas características. As diferenças são os processos que eles cobrem de acordo com o nível de maturidade E, D ou C. Ah, que alguns processos sofrerão evoluções, como já foi explicado. Ah, então, esse nível de capacidade, ele inclui o nível de capacidade anterior e os seus resultados esperados. Ah, ou seja, ele cobre tudo que os outros níveis anteriores já cobriam. E como resultado da implementação completa desse nível de capacidade, o processo ele produz resultados definidos, o processo padrão e as diretrizes para adaptação são usados,
com o objetivo de planejar, executar e monitorar o trabalho, e o planejamento inclui identificação de papéis, responsabilidades, cronograma, recursos e infraestrutura. O nível 3 ele é igual aos níveis de capacidade anteriores, ou seja, as pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo. O mesmo vale para os níveis 4 e para os níveis 5, que executam funções de verificação e validação, conforme já foi explicado. Mas esse nível acrescenta as características 6 e 7. Então, há oportunidades de melhoria no processo, elas são identificadas durante as atividades de garantia da qualidade, e informações relacionadas ao processo ou ativos de processo, que são artefatos, documentos ou ferramentas que permitem apoiar a implementação dos processos da organização, eles são disponibilizados para a organização como um todo. Já o nível de capacidade B, relacionado ao nível de maturidade B, os processos selecionados que eram executados com um processo definido e adaptável, eles passam a ser executados de maneira previsível, considerando limites bem estabelecidos, de maneira a atingir os seus resultados. E como resultado da implementação deste nível de capacidade, os itens 1 a 7 continuam sendo suportados, como descrito no nível de capacidade anterior, e acrescenta-se o item de técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas são utilizadas, com o objetivo de determinar ou prever o alcance de objetivos de qualidade e de desempenho dos processos. Finalmente, no nível de capacidade A, os processos selecionados e previsíveis, estão sob contínua melhoria e estão alinhados aos objetivos organizacionais, e como resultado da implementação deste nível de capacidade, todos os níveis anteriores, os itens 1 a 7, eles são mantidos, permanecem sendo suportados nesse nível de capacidade, e ainda há o item 9, que propõe melhorias, seleciona propostas de melhorias e implementa essas propostas, considerando análise estatística e quantitativa, que é realizada sobre os efeitos esperados dessas propostas de melhorias para o alcance dos objetivos do negócio, objetivos de qualidade e objetivos de desempenho do processo. Então, nós concluímos essa aula introdutória sobre o MPS-BR. Eu espero que vocês tenham considerado essa aula satisfatória. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês curtam, compartilhem com quem possa se interessar pelo assunto e nós nos vemos nas próximas aulas. Obrigado pela atenção.